Eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso 4º workshop de nutrição e câncer dentro do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer todos os profissionais por trás desse trabalho, não só aqueles que se dedicaram em trazer e compartilhar o seu conhecimento, mas também toda a equipe por trás do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para iniciar, eu gostaria de mostrar algumas das ações do Comitê de Nutrição no último ano de 2019. Antes de tudo, eu gostaria de citar o nome de todas as nutricionistas por trás desse sucesso do Comitê de Nutrição: a Anelisa, a Heloísa, a Érica, a Isabelle, a Juliana, a Marina e a Rafaela. O comitê propõe conduzir ações com o objetivo de levar informação, conhecimento e educação tanto a profissionais de saúde como a todos os pacientes oncológicos. Nós iniciamos nosso trabalho dentro do movimento Todos Juntos contra o Câncer em 2017, com o primeiro workshop de nutrição e câncer, onde a gente teve uma mesa de discussão muito importante sobre dieta para neutropenia. Em 2018, iniciamos uma discussão sobre dietas da moda e o impacto na qualidade de vida e no prognóstico do paciente, além de uma análise de indicadores hospitalares. No ano de 2019, nossa mesa sobre prescrição e dispensação de dieta integral via Secretaria de Saúde foi uma mesa muito importante para toda a trajetória do paciente oncológico. E iniciamos uma discussão sobre o uso de agrotóxico e qual é o seu impacto na saúde, não só do paciente oncológico, como todos os outros cidadãos. Além disso, quando a gente pensa em ensino, a gente cita o nosso projeto OncoEnsino. O projeto OncoEnsino já formou mais de 11 turmas, sendo mais de 793 nutricionistas capacitadas. No ano de 2019, a gente fez a gravação do nosso OncoEnsino Pediatria. E iniciou em 2020, já com 2 campanhas, formando mais de 120 profissionais. Além disso, em 2019, dentro do Declaração de Melhoria do Paciente Oncológico da Abrale, a gente fez um capítulo muito importante, mostrando principalmente a situação atual da nutrição no Brasil, as evidências a partir dos estudos recentes sobre os índices de desnutrição durante o tratamento oncológico versus a terapia utilizada. O Manual do Paciente Oncológico foi um grande marco para o comitê nesse último ano, onde a gente conseguiu levar informação de qualidade e de forma bem clara para todos os pacientes oncológicos. E nosso último grande conquista foi entrar no grupo de estudo de agrotóxico, que tem como objetivo desenvolver estudos utilizando dados abertos para investigar a correlação entre os agrotóxicos e a incidência de câncer. Para finalizar, eu gostaria de dar um presente para todos os profissionais que estão aqui nos assistindo, com um desconto especial durante todo o Congresso Todos Juntos contra o Câncer, para vocês se matricularem e se capacitarem com a gente dentro do curso de Nutrição e Oncologia. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham um excelente proveito do nosso congresso, que foi pensado com muito carinho para todos vocês. Para darmos início ao primeiro painel, gostaria de chamar ao palco a nutricionista Marina Neto, membro do comitê, que vai fazer a moderação desse painel. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao primeiro painel do 4º Workshop de Nutrição do TJCC, cujo tema central é da prevenção primária ao acompanhamento dos sobreviventes. Qual o papel da nutrição? E para compor a mesa, eu chamo a nutricionista Jéssica Reis. Ela é especialista em oncologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente atua como nutricionista clínica na Oncologia DOR, da Rede São Luís. Convido também Ana Laura Rodrigues Bordinhão. Ela é mestre em oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital do Câncer de Barretos, dedicando-se à linha de pesquisa de expressão gênica e biologia tumoral. Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, tem experiência hospitalar em Oncologia e Cuidados Paliativos em Oncologia e dedica-se exclusivamente à nutrição clínica oncológica. Convido a doutora Graziele Ravassi. Ela é nutricionista clínica e professora de Educação Física, doutora em Oncologia, pesquisadora científica da Faculdade de Medicina da USP, diretora científica de Nutrimetabolômica da Ion Medicine. Convido a Patrícia Arães. Ela é nutricionista, especialista em oncologia pelo INCA, diretora do IMPAR, que é o Instituto Patrícia Arães.
responsável pelos serviços de nutrição das clínicas Oncomed e ProOncoMulher e organizadora do CONUT, o Congresso Nacional Online de Nutrição Oncológica. E para finalizar, convido então o Dr. Felipe Ades. Ele é oncologista clínico do Hospital Oswaldo Cruz, mestre pelo Instituto Gustave Roussy, em Paris, e doutor pelo Instituto Jules Bordet, da Bélgica. E para a primeira palestra, convido a nutricionista Jéssica para falar sobre câncer e padrões alimentares na prevenção. Por favor, Jéssica. Boa noite a todos vocês que estão assistindo em casa, o TJCC. É um prazer muito grande estar aqui hoje, principalmente ao lado de pessoas tão queridas e tão honradas na área da nutrição oncológica. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre câncer e padrões alimentares, o que a gente tem sobre o assunto na prevenção. Para dar início, eu trouxe aqui um pouquinho qual é o panorama atual da oncologia. A Organização Mundial da Saúde coloca que a cada 6 mortes, uma é em decorrência da doença oncológica. Além disso, estima-se que para 2023, o número de novos casos, o número de diagnósticos de câncer ocorra em cerca de 23 milhões de pessoas. A maioria desses casos, eles vão acontecer em países economicamente menos desenvolvidos. Para a gente ter uma noção do quanto esse número é significativo, eu trouxe uma pequena comparação. No Maracanã, cabem aproximadamente 78 mil pessoas. Para conseguir agrupar todos esses novos diagnósticos de câncer, a gente ia precisar mais ou menos aí de 300 Maracanãs. Ou seja, a gente não pode, em momento algum, menosprezar a incidência e o desenvolvimento da doença que vem acometendo pessoas em todo o mundo. Pensando nesse número, quanto será que o nosso sistema público de saúde gasta para tratar essas pessoas? Em 2007, de 2007 a 2017, o nosso governo gastou uma quantia substancial direcionada ao tratamento oncológico, né? Então, houve aí um grande avanço quando se fala em depósitos de dinheiro para saúde. Além disso, há aí uma média, uma estimativa de que cada pessoa que morre por câncer no Brasil gera uma perda econômica de aproximadamente 53 mil dólares, não é nem reais, $1.000. O que a gente precisa fazer para melhorar, para atuar como nutricionistas nesse campo e melhorar esse cenário? Uma vez que os fatores de riscos modificáveis que dão origem ao desenvolvimento do câncer, a gente tem aí 40% sendo responsáveis por uma dieta, cânceres desenvolvidos por uma dieta inadequada, a gente abre aí uma janela de oportunidades para trabalhar com a prevenção. Como a dieta pode influenciar no desenvolvimento, no aparecimento do câncer? Então, a nossa alimentação como um todo, ela exerce um poder muito grande sobre gatilhos fisiológicos. Quais são os gatilhos fisiológicos que podem impactar no desenvolvimento do câncer? A gente tem aqui a desbiose da microbiota intestinal e produção de metabólitos microbianos que são patológicos. A gente tem modificações de eventos epigenéticos e eventos de metilação. A gente tem uma inflamação crônica, uma inflamação sistêmica influenciando esse paciente, influenciando esse indivíduo, além de uma disfunção no sistema imune desse paciente. A gente também pode contribuir através da alimentação com distúrbios metabólicos e desbalanços hormonais e contribuir de forma significativa para o estresse oxidativo. Todos esses fatores, em associação ou separadamente, têm o poder de ser um gatilho para o aparecimento do câncer. Como a alimentação ela pode influenciar no aparecimento da doença? A gente tem basicamente 2 princípios que são principais estimuladores para o desenvolvimento do câncer. Então, a gente tem alimentos com um fator de proteção e reparo. Quando consumimos esses alimentos, a gente oferta ao nosso corpo uma quantidade de antioxidantes, oferecemos alimentos anti-inflamatórios, alimentos que contêm compostos bioativos capazes de reparar o DNA e que atuam na quimioprevenção. Por outro lado, a gente tem também alimentos que estimulam o aparecimento da carcinogênese, assim como lesões no DNA.
esse conjunto de alimentos, principalmente de origem industrializada, eles favorecem mutações do DNA, eles fornecem um estresse oxidativo, uma inflamação crônica e, não coincidentemente, todos esses fatores têm em comum a obesidade. Então, de fato, a nutrição ela é um fator primário na prevenção do câncer. Eu trouxe um estudo recente, publicado pela Nature, onde eles englobaram diferentes estudos e pontuaram qual os alimentos eram mais consumidos por determinados padrões dietéticos. Se vocês observarem ali no cantinho, eu coloquei a tradução, o PCA1, que é o gráfico, a linha que está em vermelho, ela mostra um padrão ocidental de alimentação. Quando a gente olha o PCA2, que é o gráfico azul, a linha azul, a gente tem um padrão considerado saudável de alimentação. E o que esse gráfico traz, o que esse estudo traz para a gente como panorama de padrões alimentares? A gente tem aqui na dieta ocidental o maior consumo de batata chips, molhos prontos e consumo de snacks, que também são de origem industrial. Quando comparado com a dieta saudável, de padrão saudável, onde a gente tem o maior consumo vindo de fontes de legumes, sopas ou caldos de vegetais e também de vegetais crus e cozidos. Ou seja, é muito clara essa separação de padrão alimentar quando a gente observa uma dieta considerada saudável de uma dieta considerada não saudável, que é o padrão ocidental. Para somar, para trazer um pouquinho mais de informação e usar esse padrão saudável como referência, eu trouxe uma revisão, uma meta-análise, que fala da dieta mediterrânea. Esse estudo ele fez uma conglomeração de estudos e foi possível observar que pessoas que consumiam álcool em condições moderadas, que consumiam frutas, que consumiam vegetais e consumiam grãos integrais, eles apresentavam um menor risco de desenvolver o câncer. Então, existe aí uma correlação negativa quando se tem um padrão alimentar mais saudável, como é o que a dieta mediterrânea oferece, quando comparado a pessoas que não têm o consumo destes alimentos na sua rotina. Pensando no padrão da dieta mediterrânea, o maior consumo de alimentos que está presente neste padrão vem de origem vegetal. Então, a gente tem muito azeite de oliva, o consumo de frutas e vegetais, grãos integrais, além do consumo de peixes, ao contrário da dieta ocidental, que tem o maior consumo de carnes vermelhas. A gente também tem aí um consumo de oleaginosas e sementes. Esse conjunto, essa estrutura, esse padrão alimentar, ele oferece para nós uma enorme gama de compostos. Esses compostos bioativos, eles são extremamente ricos e oferecem gatilhos capazes de proteger o nosso organismo do desenvolvimento do câncer. Quais são esses gatilhos? Quais são esses mecanismos de ação que os compostos bioativos vindos e ofertados pelo padrão da dieta mediterrânea conferem para nós? A gente tem como mecanismo controle glicídico, a gente tem alimentos com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios e uma modulação da microbiota intestinal que hoje se faz muito presente e muito importante quando a gente fala de prevenção e de tratamento no câncer. De uma maneira geral, o que os estudos concluem sobre a dieta mediterrânea na prevenção do câncer? Então, a dieta mediterrânea ela é um ótimo padrão alimentar, principalmente por reduzir o ganho de peso, por reduzir o sobrepeso e por reduzir a obesidade. Uma vez que esses três juntos, e não isoladamente, têm o poder de aumentar aí pelo menos 12 diferentes tipos de câncer. Então, de fato, cada vez mais a gente tem a consolidação de que a alimentação é um fator extremamente positivo e tem o seu poder de prevenir o aparecimento e o desenvolvimento de doenças como câncer e outras doenças crônicas. Então,
diante de todos esses estudos e de todos esses padrões e toda essa mudança que houve no estilo alimentar na nossa comunidade, os estudos vêm trazendo esses fatores dietéticos para basear novas diretrizes na oncologia, para expandir o campo sobre alimentação e prevenção. Não à toa, a última recomendação do World Cancer Research, ele traz para nós 10 passos para a prevenção do câncer. Desses 10 passos, 5 estão extremamente e diretamente ligados ao estilo de vida a partir da alimentação. Então, a gente tem sim que manter um peso saudável, a gente tem sim que comer frutas, verduras e legumes, e a gente tem sim que diminuir o consumo de alimentos industrializados, bem como o consumo de carne. A idade da doença, ela ainda é um fator extremamente limitante quando a gente fala em padrões alimentares e prevenção da doença. Além disso, existem limitações quanto à mensuração de causa e efeito, quanto à quantificação desses alimentos e desses padrões para compor uma dieta que seja capaz de prevenir uma doença, de prevenir o câncer ao redor do mundo, tá? Qual é o futuro? O que nós, como nutricionistas, podemos esperar? O que a oncologia pode esperar de nós daqui para frente? De fato, responder à pergunta: é possível recomendar um único padrão saudável para prevenir o câncer? Ou cada doença, cada câncer, ele precisa e ele merece uma dieta que seja extremamente individualizada, de acordo com as suas características, que a gente que está na prática, a gente que estuda, sabe que é extremamente singular. Cada paciente é um paciente e cada câncer é um câncer. Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu fico muito honrada e muito feliz de trazer um pouquinho do que eu sei para vocês, e eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham aproveitado um pouquinho que seja. Muito obrigada. Muito obrigada, Jéssica, pela aula excelente. E nossa segunda palestrante é a Ana Laura Bordignon. Ela falará sobre qual o papel da nutrigenética na prevenção e no tratamento de sobreviventes de câncer. Por favor, Ana. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse evento tão incrível, esse congresso tão especial, e poder colaborar um pouquinho com esse tema tão inovador e apaixonante. Para mim vai ser um desafio falar um pouco sobre esse tema, justamente por ele ser algo que eu sou apaixonada, então quando a gente gosta de um assunto, a gente gosta de explorar ele a fundo. Mas o que a gente tem a respeito da alimentação e das recomendações em relação aos hábitos de vida para os pacientes, para as pessoas que são sobreviventes de câncer? De acordo com o último guideline, que foi publicado em 2012 pelo American Cancer Society, a gente tem algumas recomendações que são muito semelhantes àquelas que a nutricionista Jéssica recém nos expôs para a prevenção de pessoas que não tiveram nenhum tipo de câncer. Então, de acordo com o guideline, eles recomendam que a gente mantenha o peso adequado, a atividade física diária, então pelo menos 30 minutos de prática de atividade física, e que tenhamos uma dieta à base de plantas. Em especial, tenhamos um consumo muito grande de frutas e verduras, e que esse consumo chegue a 5 porções no mínimo. Nós já temos estudos mais atuais que demonstram até uma recomendação de 9 porções ao dia. Que nós troquemos todos os consumos de alimentos que sejam alimentos refinados por alimentos que sejam integrais, por grãos integrais, um menor consumo de carnes vermelhas e limitar o nosso consumo de alimentos que tenham uma alta densidade energética, ou seja, alimentos que tenham muita gordura, que tenham alto teor de açúcar, limitar o consumo de sal e limitar o consumo de álcool. Então, são essas as recomendações que a gente tem para sobreviventes. Então, baseado nisso, eu sempre, como eu sou nutricionista, na minha prática, atendo muitos pacientes que já passaram por um diagnóstico de câncer, e a pergunta que eles sempre me fazem é: Ana, e quanto à suplementação? Será que eu deveria fazer uso de suplementação? De acordo com esse guideline, os pacientes que já tiveram um diagnóstico de câncer são pacientes mais suscetíveis, inclusive, a fazerem uso de algum tipo de suplementação. Mas, de acordo com as pesquisas, nós não temos uma indicação formal de consumo, de uso de suplementação para a prevenção de câncer, inclusive para pessoas que já tiveram o diagnóstico de câncer. Não é recomendado nenhum suplemento. E aí a pergunta é: por que esses suplementos não são recomendados? Muitos suplementos, como complexo B e vitaminas antioxidantes, que
são necessárias em quantidades suficientes, quando a gente utiliza de suplementação, existe sempre um risco de que esses nutrientes sejam excessivos. Um excesso de complexo B vai acabar gerando um risco maior de proliferação celular e, consequentemente, um maior risco de desenvolver câncer. Assim como um excesso de antioxidantes também pode contribuir com um maior risco de ter um efeito pró-oxidante, ou seja, gerar dano às células e, consequentemente, contribuir com o câncer. Por outro lado, existe uma outra questão muito importante e que os estudos mais amplos que são feitos com seres humanos acabam não abordando, mas os estudos moleculares acabam conseguindo essas informações. A deficiência de nutrientes, por sua vez, ela pode impactar diminuindo o efeito do que nós chamamos de silenciamento genético. Então, quando há deficiência de alguns nutrientes, em especial, por exemplo, o ácido fólico, a gente vai ter uma dificuldade de silenciar genes que estão envolvidos, que são considerados genes oncogênicos, porque são genes que geram a proliferação das células. Se eu tenho dificuldade de silenciá-los, eu vou ter uma perpetuação do crescimento celular, da proliferação celular. Um padrão que a gente não considera compatível com prevenção. Da mesma forma, a deficiência também pode induzir um perfil mais pró-inflamatório. Deficiência de alguns, principalmente ômega 3, pode induzir um perfil de resposta imunológica mais pró-inflamatório, o que é compatível com câncer. E da mesma forma, algumas deficiências de alguns nutrientes pode impactar numa menor eliminação de substâncias tóxicas pelo nosso fígado, um menor funcionamento de enzimas que fazem eliminação de substâncias tóxicas. Então, a gente tem dois lados aqui da moeda que a gente tem que enfrentar, tanto para pacientes em prevenção de câncer, como para sobreviventes de câncer. Como é que a gente maneja essa questão de não ter excessos e, ao mesmo tempo, não ter deficiência? Para responder essa pergunta, a nutrigenética vem como uma excelente estratégia. O que é a nutrigenética? Muito provavelmente vocês já tenham ouvido falar sobre o tema nutrigenômica e nutrigenética. Muitas pessoas, inclusive, acham que esses temas são temas semelhantes, que são o mesmo assunto, e, na verdade, eles são temas complementares, mas que eles apresentam diferentes conceituações. Então, nutrigenômica é quando um padrão alimentar que a gente segue tem uma capacidade de influenciar na expressão dos nossos genes, como é que os nossos genes vão ser expressos. E a nutrigenética, que é o que eu venho explorar aqui com vocês hoje, é quando a gente tem o conhecimento daquela informação genética do nosso paciente, ou o nosso próprio conhecimento, e a gente usa desse conhecimento dessas variações para determinar uma dieta mais específica, com nutrientes que sejam mais adequados, buscando minimizar os impactos dessas variações genéticas. A nutrigenética, ela avalia especialmente polimorfismos de um único nucleotídeo, que, para traduzir um pouquinho essa informação para vocês, na verdade, é uma troca de bases de DNA. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver, por exemplo, onde eu deveria ter uma adenina, eu tenho uma guanina, e essa troca de bases de DNA, uma simples troca, me confere uma característica de suscetibilidade, uma tendência maior a desenvolver doenças. É importante falar que quando a gente cita essa questão do polimorfismo e de variantes genéticas, eles sozinhos não são capazes de gerar uma doença. É diferente de uma mutação genética. Nessa situação de polimorfismo, o que acontece é só um aumento da suscetibilidade. E sempre existe uma estratégia possível ambiental para tentar minimizar esse aumento de suscetibilidade, ou até muitas vezes essa característica que pode ser conferida pode ser até uma característica protetora. E nesse caso a gente vai tentar explorar que isso seja mais expresso. Então, basicamente, a nutrigenética nos proporcionou uma visão molecular do que é a nutrição oncológica, do que é a nutrição como um todo, mas em especial para a nutrição oncológica. Aqui nessa imagem colorida, o que vocês conseguem visualizar é o que a gente chama de hallmarkers do câncer, ou seja, todas as etapas que a célula saudável, desde o seu primeiro impacto
seu primeiro dano ao DNA, todas as etapas que ela passa até ela se transformar em câncer e todo o processo de promoção do câncer, ele está envolvido, né, para que isso tudo aconteça, é necessário a participação de uma série de nutrientes, de compostos bioativos que fazem parte de todas essas etapas. E aí é importante a gente destacar que esses compostos bioativos, eles vão ter um papel de induzir, um papel de induzir ou de prevenir de acordo com a quantidade em que eles estão presentes. Então, se eu tenho deficiência, isso pode ser negativo. Se eu tenho excesso, isso também pode ser negativo. Uma vez que eu tenho os nutrientes em quantidades ótimas, suficientes para as funções moleculares e celulares, eu, consequentemente, tenho um organismo mais equilibrado. Então, basicamente, a nutrigenética nos permitiu, assim como todas as ciências ômicas, enxergar que a nutrição ela vai muito além do que um valor calórico para manter o nosso estado nutricional, o nosso peso, mas sim ela permite que os nutrientes cheguem até as nossas células e exerçam as funções que são importantes. Então, basicamente, é importante a gente entender que a nutrigenética, ela faz parte do que nós chamamos de medicina de precisão, e isso envolve não só a nutrigenética, mas uma série de outras ciências que nós denominamos de ciências ômicas, e que elas, em conjunto, vão permitir, então, que nós busquemos por aquele resultado tão esperado, que é um menor risco de desenvolver doença e uma saúde mais integral. Então, basicamente, só para ilustrar o tema que eu venho trazer aqui para vocês, essas variações genéticas que são identificadas nos exames genéticos, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Vou dar o exemplo do gene do metiltetraidrofolato redutase, que é o gene que codifica para essa enzima que faz a conversão do ácido fólico na sua forma ativa. Dependendo da localização do gene e do polimorfismo, da troca de base de DNA, a gente tem diferentes recomendações de consumo de ácido fólico. E como eu disse anteriormente para vocês, um marcador, embora a gente tenha aqui que o marcador de ácido fólico, quando a gente tem ácido fólico baixo, a homocisteína no sangue sobe, embora a homocisteína esteja muito relacionada com doenças cardiovasculares, a gente já tem muito conhecimento genômico de que o ácido fólico é um nutriente essencial para silenciamento. E silenciamento de quem? Silenciamento de oncogenes, de genes que poderiam induzir ao câncer. Então, por isso a importância desse tipo de conhecimento para um refinamento e atuação de um planejamento alimentar que seja mais amplo. Então, aqui eu sigo nessas exemplificações. Então, nós já temos alguns genes que estão relacionados com estresse oxidativo, com metabolismo lipídico, e para cada um dos polimorfismos nós temos diferentes recomendações de ômega 3 ou de ácidos graxos poliinsaturados. Esse estudo é um estudo muito recente, é um estudo de 2020, onde ele demonstra que, por exemplo, mulheres que apresentam polimorfismo no gene BRCA1, e aqui eu ressalto, é polimorfismo, e eu não estou falando de uma mutação. Nós sabemos que uma mutação em BRCA1 tem uma penetrância muito grande, pode levar a um risco de até 80% no desenvolvimento de câncer, mas aqui nesse caso eu estou falando de um polimorfismo, onde a penetrância é muito menor e o risco de desenvolver câncer de mama é muito menor. Só que neste caso, eles fizeram um estudo e identificaram que as mulheres que tinham um consumo inadequado de ferro e junto disso apresentavam um polimorfismo em BRCA1, elas teriam um maior risco de desenvolver câncer de mama. Então essa informação é uma informação muito importante para que nós, tendo conhecimento desse polimorfismo, dessa variação genética, possamos atuar no melhor controle da ingesta de ferro. Aqui nesse estudo ele fez um apanhado geral em relação a câncer de mama, mas eu gostaria ainda de ressaltar o polimorfismo no gene da glutationa S-transferase, que uma vez que existe esse polimorfismo, e isso vem acompanhado de um hábito alimentar onde há uma baixa ingestão de crucíferos, como brócolis, couve de Bruxelas, couve mineira, o que vai acontecer? Esse indivíduo, essa mulher neste caso,
vai ter um maior risco de desenvolver câncer de mama, principalmente no período pré-menopausa. Isso porque esse gene da glutationestransferase vai ter um menor funcionamento e, consequentemente, isso vai influenciar em uma série de processos de detoxificação, de eliminação de toxinas, e por isso essa mulher precisa ser submetida a uma dieta mais rica nesses tipos de alimentos. Então, já finalizando o nosso assunto aqui de hoje, eu queria, na verdade, realmente que vocês ficassem com essa percepção de que sejam indivíduos sobreviventes ou indivíduos em prevenção, em ambos os casos nós temos que olhar para essa alimentação de uma forma ainda mais individualizada, e a nutrigenética permite isso. Mas mais do que isso, quando eu estou falando de sobreviventes, esse olhar para a alimentação, ele deve ser ainda mais enfático. Uma vez que já existe uma história de câncer, não é só pela recidiva, mas também pelo risco de surgimento de um novo tumor, as nossas preocupações têm que ser redobradas em questões que envolvem atitudes contra o câncer, atitudes preventivas. E de acordo com esse estudo, que é um estudo já um pouco antigo, e eu gosto muito da conclusão desse estudo, e eu quis trazer essa conclusão deles porque realmente é uma conclusão muito semelhante à minha conclusão sobre o tema. Nossos genomas contêm supostamente muitas variantes desvantajosas que provavelmente são insuficientes isoladamente para causar doenças, mas ainda assim têm potencial para contribuir com a patogênese. Então, gente, o papel da nutrigenética, ao meu ver, é que ela é um recurso que permite somar. Ela nunca deve ser utilizada isoladamente. Ela não determina qual vai ser a história daquele paciente, mas ela soma. E ela é capaz de otimizar o planejamento alimentar através de um olhar que considera a integralidade. Então, eu finalizo a minha palestra aqui hoje com vocês com essa frase que eu adoro, que é uma frase do Marcel Proust, que está presente em praticamente todas as minhas palestras, e que, para mim, ela ilustra muito bem o meu olhar sobre a nutrigenética. Mais importante do que encontrar novas terras é enxergar com um novo olhar. As informações que contém no nosso DNA sempre estiveram presentes ali. A forma que a gente vai utilizar deste conhecimento em nosso benefício depende de nós. Então é esse o meu recado aqui para vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Ana Laura, por compartilhar toda a sua experiência conosco. Convido agora a doutora Graziela Ravassi. Ela falará sobre impactos do tratamento oncológico, manejo da obesidade. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais dividindo a mesa com profissionais que são donos do meu mais profundo respeito e carinho, falando sobre um tema de que gosto muito, que é obesidade. Bom, dentre todos os fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer, uma relação importante tem sido observada entre dieta desequilibrada, sedentarismo e obesidade, com aumento na incidência de cerca de 13 diferentes tipos de câncer, e eles estão exemplificados aqui no slide. Como, por exemplo, câncer de endométrio, câncer de cólon e reto, e especificamente sobre o câncer de mama, os estudos têm demonstrado que à medida que aumenta o IMC, aumenta também o risco relativo de se desenvolver câncer de mama, especialmente na menopausa. Além disso, os estudos têm demonstrado que o aumento de peso, o aumento de IMC não só está associado ao risco de desenvolver câncer, mas também está associado ao risco de desenvolver tumores mais agressivos. À medida que aumenta o IMC também, aumentam o risco de morte pela doença e em cerca de 20% o risco de mortalidade geral. No Brasil, cerca de 50% da população brasileira está acima do peso e 50% da população é sedentária. Segundo uma pesquisa publicada pelo IBGE, os alimentos ultraprocessados e processados estão tomando o lugar dos alimentos saudáveis nos lares brasileiros. Alimentos ultraprocessados não contêm 5% dos nutrientes que contêm frutas, verduras e legumes, e isso sugere que a alimentação atual do brasileiro caminha em direção da falta de nutrientes e ao desequilíbrio nutricional.
Um estudo feito em parceria entre a Faculdade de Medicina da USP e a Universidade de Harvard demonstrou que o sobrepeso e a obesidade causam 15 mil casos de câncer por ano no Brasil. E eles ainda demonstram que, se nenhuma atitude for tomada, esses dados vão aumentar ainda até 2025. O que isso sugere para a gente? Que se nós adotássemos uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios, mantendo o peso corporal adequado, aproximadamente 1 em cada 5 casos de cânceres poderiam ser evitados. Isso significa que a cada 100 pessoas, cerca de 22 casos de cânceres poderiam ser prevenidos. Isso torna a obesidade o mais poderoso fator de risco modificável para a incidência e prognóstico do câncer. Então, atualmente, tratar a obesidade não é só uma questão de estética, ela é uma prioridade para a saúde. E o elo de ligação que liga a obesidade ao desenvolvimento do câncer, ele não está totalmente elucidado, mas ele tem sido amplamente discutido. Sugere-se que o elo de ligação entre obesidade e câncer é uma condição clínica chamada de síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela é definida como obesidade central, frequentemente IMC acima de 30, em conjunto com as seguintes características: triglicérides aumentado, HDL baixo, hipertensão e hiperglicemia. Sugere-se que a fisiopatologia responsável pelo aparecimento da síndrome metabólica ele parece estar associado a pequenos distúrbios metabólicos que acontecem no organismo, que são iniciados pelo aumento no consumo, pelo excesso no consumo de alimentos ricos em carboidratos refinados e gorduras do tipo saturada, especialmente. O processo de digestão desses alimentos está associado e ele é capaz de deflagrar esses diferentes estímulos metabólicos que vão resultar na síndrome metabólica. Bom, o processo de digestão de carboidratos refinados e gordura saturada é capaz de alterar o ambiente intestinal. Promove uma alteração da microbiota intestinal, aumento de bactérias patogênicas, promovendo uma disbiose. O excesso desse tipo de alimento altera também a quantidade de bile no intestino, altera a composição dos ácidos biliares da bile, e isso favorece o crescimento de bactérias patogênicas no intestino. Essas bactérias patogênicas, elas têm uma capacidade aumentada em produzir toxinas, e elas expõem o intestino, as células intestinais e as células imunológicas a estímulos inflamatórios. Além disso, essa inflamação intestinal está associada com neuropatias entéricas, prejuízo na ação de hormônios intestinais, como, por exemplo, incretinas, como GLP-1, e a síntese de neurotransmissores. Essa inflamação intestinal gerada por esse comportamento alimentar está associado com uma ruptura entre intestino e cérebro, e toda essa inflamação no intestino está associada com um prejuízo da permeabilidade intestinal, favorecendo translocação bacteriana e de endotoxinas. E essa inflamação intestinal, ela inicialmente local, ela passa a ser sistêmica graças ao processo de digestão de alimentos como carboidratos refinados e gorduras saturadas. Essas endotoxinas microbianas são digeridas, o processo de digestão dessas endotoxinas, elas são acompanhadas, são empacotadas junto com as lipoproteínas, elas saem do intestino, alcançam a corrente sanguínea e são reconhecidas por todas as células do nosso corpo, desencadeando uma inflamação sistêmica. No tecido adiposo, essa inflamação ela é seguida por resistência à insulina, aumento de ácidos graxos livres, ocorre neuropatia cerebral, prejuízo de funções cognitivas, neurogênese, desequilíbrio de sensação de fome e saciedade, resistência à insulina, esteatose hepática, inflamação muscular, proteólise muscular. Para vocês terem uma ideia da gravidade do quadro, estudos experimentais têm demonstrado que a administração crônica de LPS, comparada a uma dieta rica em gordura, é capaz de promover todos esses efeitos que a gente observa na síndrome metabólica da obesidade, como hiperglicemia, hiperinsulinemia em jejum, acúmulo de triglicérides hepático e inflamação sistêmica. Resumidamente, esse quadro de obesidade e síndrome metabólica é marcado por algumas características como inflamação, proteólise muscular, resistência à insulina, estresse oxidativo, que aumenta em muito as chances de acontecer mutações no DNA.
Ocorre que todo esse quadro, ele é responsável por disponibilizar uma quantidade muito aumentada de nutrientes para a circulação, como glicose, graças à resistência à insulina, ácidos graxos, graças à inflamação, e aminoácidos, graças à proteólise muscular. Todo esse quadro pode ter sido iniciado por meio de uma disbiose intestinal. Ocorre que a exposição constante à disbiose intestinal e endotoxinas produzidas pela nossa microbiota intestinal favorece o mecanismo rebote do sistema imunológico chamado de tolerância imune. Tolerância imune é uma disbiose. Tolerância imune é um ambiente estressante. O problema é que quando a gente desenvolve um mecanismo imunológico a favor de tolerar uma disbiose, um ambiente estressante, você abre uma janela de oportunidades para tolerar mutações celulares e é aí que o câncer ele pode se instalar. Então, a síndrome metabólica e obesidade, ela é considerada uma área fértil para uma reprogramação metabólica do organismo em direção ao câncer. De fato, esse é um estudo que foi desenvolvido pela Faculdade de Medicina da USP, no nosso grupo, coordenado por mim, e tem como autora principal a nossa querida amiga Jéssica, que divide a mesa conosco, sobre onde ela avaliou o metabolismo de uma célula tumoral e de uma célula normal de mama. E o que a gente demonstrou é que, de fato, células tumorais se beneficiam de inúmeros nutrientes disponíveis na corrente sanguínea, em especial glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Esses nutrientes eles são importantes para uma célula tumoral crescer e se dividir, demonstrando que a célula tumoral ela apresenta inúmeros processos metabólicos enriquecidos no tumor, mostrando uma dependência por diferentes nutrientes para seu crescimento e sobrevivência. Inclusive, metabólitos microbianos, como destacados aqui, são metabólitos resultantes da degradação de acetato, propionato e butirato. De fato, não só metabólitos microbianos são importantes para o crescimento da célula tumoral, mas também bactérias podem agir diretamente em todos os passos envolvidos no desenvolvimento de um tumor. Eles são capazes de induzir inflamação, mutações gênicas, promovendo instabilidade genômica, evasão da destruição do sistema imune e são capazes de aumentar sinais proliferativos. Por isso, o microambiente tumoral no estado obeso apresenta diferenças em relação a um estado eutrófico, com maior quantidade de células tumorais, maior quantidade de células imunológicas, maior vascularização, né? Além disso, todo esse quadro de obesidade e síndrome metabólica resulta em alterações na composição corporal das pacientes, resultando num quadro chamado de obesidade sarcopênica. A obesidade sarcopênica aparentemente é um quadro secundário à obesidade. Ela é caracterizada por aumento de gordura corporal e diminuição de massa muscular. Essa alteração de composição corporal está associada com prejuízos no metabolismo de medicamentos como a quimioterapia. O aumento de gordura corporal tem sido associado a maior meia-vida do quimioterápico no organismo. Além disso, ela é capaz de prolongar os efeitos colaterais do tratamento. E isso está associado a um prognóstico ruim. Além disso, esse conhecimento, ele demonstra para a gente a necessidade de avaliações mais detalhadas da composição corporal de pacientes com câncer, como, por exemplo, aqui nesse slide, onde a paciente ela até apresenta um IMC normal, mas quando a gente vai fazer uma análise mais detalhada desse paciente, é visível a diminuição significativa de massa muscular e aumento da gordura corporal, resultando naquele quadro clássico de obesidade sarcopênica, e esse é uma paciente que pode apresentar um risco aumentado de toxicidade da quimioterapia. Além disso, a toxicidade da quimioterapia ela está intimamente relacionada ao ambiente intestinal. Existem diferenças marcantes entre o metabolismo dos quimioterápicos ou medicamentos disponibilizados na forma oral, na intravenosa, e eu não vou entrar nos detalhes agora, mas o que eles têm em comum é que ambos são eliminados através dos ácidos biliares.
E quando esses ácidos biliares eles chegam no intestino, com os medicamentos, eles também alteram o ambiente intestinal. Então, os ácidos biliares ricos em medicamentos antitumorais alteram a população bacteriana, então eles favorecem o supercrescimento bacteriano, eles diminuem a diversidade da microbiota, aumentam bactérias patogênicas, causam desbiose. Essas bactérias que são mais patogênicas, elas têm uma característica, elas têm uma enzima chamada de beta-glucuronidase, são enzimas capazes de reativar medicamentos. Então, esses medicamentos que deveriam ser excretados, eles são reabsorvidos e o efeito colateral da droga pode ser maximizado. Além disso, esses medicamentos têm uma característica importante de causar danos no tecido, no intestino, então alteram microvírus, causam lesões e isso favorece, então, o início de sinais pró-inflamatórios. Qual é a importância desse ambiente intestinal depois do medicamento? É que o ambiente intestinal promovido pelo medicamento, ele é muito semelhante à obesidade e ele está associado com todos os eventos que a obesidade causa. Por essa razão, indivíduos com síndrome metabólica e obesidade apresentam tumores em estadiamento mais avançado, com alto grau histológico, com prejuízos no tratamento antitumoral. E é muito interessante de que pacientes não apresentam síndrome metabólica ou sobrepeso no diagnóstico, o tratamento antitumoral aumenta significativamente o risco desse paciente desenvolver uma síndrome metabólica. O sedentarismo amplifica o impacto negativo da obesidade e da síndrome metabólica sobre todos os parâmetros, desde saúde intestinal, massa muscular, resistência à insulina e à inflamação. E isso se torna um paradoxo, porque o diagnóstico da síndrome metabólica não é exigido atualmente pelo corpo clínico no câncer, e considerando que a síndrome metabólica ela é um fator limitante para o sucesso do tratamento antitumoral e contribui ainda para o aumento da morbimortalidade. Bom, então, os aspectos que compõem a síndrome metabólica, como sedentarismo, desbiose, obesidade sarcopênica e inflamação, eles apontam para uma estratégia da obesidade e da síndrome metabólica multimodal. Nesse sentido, é a importância da atividade física e da dieta. Os objetivos principais da mudança de estilo de vida, incluindo principalmente dieta e exercício físico, é que elas funcionem como estímulos contrários à fisiopatologia da doença. E elas podem minimizar os efeitos deletérios da obesidade e da síndrome metabólica, ampliar as possibilidades de tratamento, melhorar a resposta a qualquer tratamento. Dentre todos os padrões alimentares estudados, a dieta mediterrânea ela é um dos padrões alimentares com maiores estudos em relação ao câncer e mais resultados benéficos. A dieta mediterrânea ela é capaz de modular a microbiota intestinal e promover sinais antitumorais. Além da dieta, a prática de exercícios físicos é de fundamental importância, uma vez que ele tem ação e melhora todos os componentes da síndrome metabólica e da obesidade. Então, a prática regular de exercícios físicos está associada a mudanças metabólicas, não só hormonais, mas também inflamatórias. Então, ela consegue promover uma resposta imune muito mais favorável antitumoral. Além disso, o processo de contração muscular capta muito nutrientes e ele funciona como um importante competidor por nutrientes frente ao tumor. Mas para o exercício também ele ser eficiente e garantir todos esses benefícios metabólicos, é preciso uma microbiota diversa e saudável do indivíduo, senão esses benefícios do exercício não são conseguidos. E para finalizar, é importante a gente desmistificar que exercício ele não deve ser sinônimo de academia, natação, bicicleta, corrida. Ele é movimento, depende da condição de cada paciente. Os benefícios da atividade física eles resultam numa independência, numa autonomia e favorece o convívio social do paciente.
melhorando drasticamente a qualidade de vida. Então, nós, como profissionais da saúde, temos que lutar, sim, contra a falta de movimento. Afinal, o mesmo músculo que treina é aquele que ama. E graças a toda essa tecnologia em que a gente atualmente consegue enxergar o paciente de uma maneira mais integrada, hoje é possível, cada vez mais, provar que a alimentação ela é o combustível do nosso movimento, e o nosso movimento é vida. Por isso que existem inúmeras políticas públicas, né, cada vez mais estimulando a alimentação saudável e o controle de peso, e nós, como profissionais da saúde, temos o dever de ajudar os nossos pacientes a fazer escolhas saudáveis, porque fazendo escolhas saudáveis, nós respeitamos as possibilidades e as fragilidades do corpo, minimizamos o que adoece e otimizamos o que fortalece. É no corpo que somos, ele é casa, lugar onde a vida espiritual se manifesta. Nossas escolhas alimentam a felicidade, um verdadeiro exercício de amor próprio. Muito obrigada. Agradeço a doutora Graziele pela aula maravilhosa. E nossa próxima palestrante é a Patrícia Arantes, com o tema Alimentação pós-tratamento. Previne uma recidiva ou um novo câncer? Olá, muito obrigada primeiramente ao convite e mais ainda por eu estar numa mesa na presença de tantos profissionais que eu admiro tanto. Parabéns a Jéssica, a Ana e a Graziela, a professora Graziela, essas excelentes apresentações. É um prazer para mim estar hoje presente como palestrante nesse congresso que eu acho assim que é um querido para a gente que milita e que ama a oncologia. Eu estou realmente muito feliz e lisonjeada com o convite. Eu vou falar então da alimentação pós-tratamento, se previne uma recidiva ou se preveniria então a possibilidade de um novo câncer. Então, se a gente está falando daquele paciente que seria o sobrevivente, né, chamado nos Estados Unidos de survivor, né, e ele é chamado assim desde quando ele é diagnosticado e assim ele é considerado. Como é que esse indivíduo se vê, então, no Brasil? E aí muitos se colocam, a gente tem aí umas meninas muito queridas, né, causadoras em oncologia, que militam, estão nas mídias sociais falando sobre isso, e os pacientes daqui do Brasil ainda não se sentem tão confortáveis, ou esse termo survivor, ou esse termo sobrevivente, segundo eles, não nos leem, porque o sobreviver é como se a gente estivesse aguentando qualquer tipo de coisa. Parece que o termo ainda é muito pequeno para representar o que significa para essas pessoas passar pelo tratamento e continuar a vivendo depois desse tratamento. Aqui no Brasil, a gente ainda fica perdido com o termo de perder a batalha do câncer, como a gente teve agora recentemente uma grande perda, e infelizmente parte da mídia dizer somente isso, que um grande ator perdeu a luta contra o câncer, dizendo então que essas pessoas podem perder e ali junto e toda a história da vida desse indivíduo somente por ele ter ido a óbito por conta da doença. O legado dele, quem foi essa pessoa, não fica como representatividade, o que é totalmente errado. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar para melhorar, né? E a gente ter uma melhor visibilidade disso. Ainda falando dele, então, sobre os cânceres coloretais, o que os trabalhos mostram para a gente? Os trabalhos mostram que um estilo de vida saudável e consistente, sendo mantido, né, com uma alimentação baseada nas diretrizes, né, da Sociedade Americana de Câncer, podem sim reduzir em média de 42% a possibilidade de morte nesses pacientes. Uma perda de peso, uma redução de peso controlada e bem acompanhada pode reduzir a morte no período de 5 anos em até 9%. A gente tem nesses indivíduos que mantêm esse estilo de vida saudável a possibilidade menor de mortalidade pela doença, pelo câncer de cólon e reto, 61% menor. E aí a gente também tem uma redução da mortalidade, da morbimortalidade, tanto pelo risco coloretal, tendo a adesão desses pacientes, desses indivíduos, a um corpo saudável, a atividade física, como falou a professora Graziela, a associação e a ingestão de frutas, verduras, vegetais e grãos integrais, como falou a Ana Laura.
Essas histórias, né, essa ingestão alimentar mostrada nesses trabalhos apontou para uma maior sensibilidade à ação da insulina, com uma redução da inflamação corporal, e também esses pacientes terem como histórico deles melhores níveis de vitamina D. Então, a associação entre estilo de vida consistente melhorou sim a sobrevivência em indivíduos com câncer cólon retal. E aí, quando a gente fala de uma dieta, então, e de uma postura anti-inflamatória, esse estudo acompanhou 2.150 mulheres pós-menopausa durante 13 anos. E o que eles viram nesse acompanhamento? Que havia uma maior sobrevivência naquelas mulheres que tinham menor índice de massa corporal, que estavam fisicamente ativas, que tinham, então, maior nível educacional e maior renda e menor ingestão calórica. Nesses grupos, nessas mulheres, né, que tinham uma gestão de uma dieta anti-inflamatória e com a maior sobrevivência, o risco de morte por doenças cardiovasculares foi 56% menor. Esse outro trabalho acompanhou 4.452 indivíduos e relacionou cânceres de mama e câncer coloretal com o estilo de vida. O que eles apontaram como mais importante e significativamente importante era o consumo de carne vermelha. Naqueles grupos que consumiam mais de 5 porções por semana de carne vermelha, o risco foi muito maior de morte por doenças cardiovasculares, quando comparado ao grupo que consumia apenas 2 porções por semana de carne vermelha. Dentro dos grupos, né, do grupo avaliado entre as mulheres, o score de qualidade de dieta após o diagnóstico com dietas de boa consistência, né, aliados a um bom estilo de vida, reduziu o risco de morte em 26%. Já quando o holofote ficou sobre os cânceres coloretais, aqueles grupos que ingeriam diretrizes, né, de estilo de vida, de boa alimentação, semelhantes às diretrizes da Associação Americana, o risco de câncer coloretal desceu a 20% menor de morte. E aí esse trabalho mostra para a gente que é inversamente associado um estilo de vida à possibilidade de mortalidade nesses survivors. Ele acompanhou o desenho, né, e o acompanhamento desses indivíduos e a mudança desses indivíduos de acordo com peso corporal ao longo da vida, atividade física, hábito de fumo, qualidade de dieta e consumo moderado de álcool. Esse estudo mostrou que nesses indivíduos somente mudar 2 itens dessa lista já tem um impacto na redução da mortalidade. A associação foi feita não só como um bloco de mudança, desde o peso, atividade física, parar de fumar, melhorar a qualidade de dieta, reduzir o consumo de álcool, mas sim olhando as variações entre 2 itens apenas, a gente já teve uma redução de mortalidade nesses indivíduos. E aí, é possível, então, a gente fazer isso, né? Mudar estilo de vida dentro da nossa realidade? Esse estudo acompanhou por 24 meses indivíduos, né? E colocaram esses indivíduos num programa de alta intensidade de estilo de vida. O que foi isso? Isso foi feito em clínicas de atenção primária, com população de baixa renda, onde interviram num grupo com atividade física e dieta adequada, e o outro grupo ficou recebendo somente orientações. A perda de peso foi maior no grupo que recebeu esse programa de alta intensidade de estilo de vida. Repito, numa população de baixa renda, numa clínica de atenção primária. Então, mostrando para a gente que é possível, sim, a gente fazer essa modificação pós-diagnóstico. E aí, essa perda de peso, que é tão importante para esse paciente, que vai interferir diretamente nesse histórico pós-câncer, de que forma isso tem que ser feito?
Esse trabalho acompanhou indivíduos durante o tratamento e mostrou que reduções de índice de massa corporal e perda de peso durante o tratamento vai interferir diretamente na performance de status do paciente. O trabalho mostrou que a sobrevida mediana desses indivíduos diminui com o índice de massa muscular e com o aumento da percentual de perda de peso. E que a gente tem uma diminuição de sobrevida global média quando a gente tem um indivíduo perdendo peso durante o tratamento. A professora Graziella falou sobre atividade física, perda de peso, Ana sobre hábitos alimentares e Jéssica também. Então, é interessante que esse paciente perca peso, faça um acompanhamento, mas com que qualidade nutricional esse nosso indivíduo está perdendo peso. Daí a importância do acompanhamento nutricional, porque a gente vai impactar de forma positiva, interferindo diretamente na sobrevida global média. Enquanto a oncologia estuda a associação de drogas para aumentar a sobrevida global média de indivíduos após o diagnóstico de câncer, a gente tem na alimentação a possibilidade de aumentar de forma extremamente significativa esse tempo de vida, principalmente colocando qualidade de vida dentro desse tempo do doente. E aí, quando a gente fala de perda de peso, então, já que esses pacientes têm que fazer atividade física, melhorar a atividade e a sua relação com o alimento, o que os trabalhos mostram para a gente fazer com Survivors? Eu acho que aqui eu corroboro com a fala da nutricionista Ana Laura, falando, né, sobre o guideline que a gente tem. E aí também corrobora, porque isso impacta diretamente, então, em tempo de vida após o tratamento. A ingestão de carne vermelha, principalmente sob a forma processada, interfere de forma negativamente nesse tempo maior de vida. Os trabalhos mostram também que a forma de preparo dessas proteínas também pode interferir de forma negativa. O quanto de gordura o nosso paciente ingere de forma total e quanto dessa gordura é representada por gordura saturada. A ingestão ou não de bebida alcoólica vai interferir também, e a gente sabe que principalmente as mulheres têm uma sensibilidade muito maior à ingestão de bebida alcoólica. Em contrapartida, a atividade física associada a essas escolhas alimentares, com percentual de ingestão proteica, onde os peixes devem voltar ao hábito alimentar e a gente deve incentivar esse hábito alimentar nos pacientes. Um aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, e também de grãos integrais, fazem uma resposta muito positiva nesse histórico do doente. E a gente tem que trabalhar para que eles compreendam isso, entendam a importância e o peso dessas escolhas, para que eles comprem essa briga, que não é a nossa briga, é a briga do paciente, que obviamente passa a ser nossa também. A ideia é que essas escolhas sejam de formas associadas, sejam feitas de formas associadas, porque essa sinergia nessa oferta e nessa ingestão desses nutrientes que vai impactar de forma positiva aí na sobrevida. Esse outro trabalho observa, então, são 38 estudos avaliados, ele observa, então, qual é essa relação desses alimentos, dessas escolhas alimentares com mortalidade. Mostrou que a redução do consumo de gordura diminui a recorrência de doença. A adoção de uma A adoção de uma dieta prudente reduz o risco de câncer de mama. Em contrapartida, uma dieta ocidental aumenta a mortalidade desses indivíduos que a gente acompanha. Então, mostrar para o paciente durante o acompanhamento dele e, na verdade, desde o início do diagnóstico, a importância do impacto da nutrição e das melhores escolhas para a gente escrever juntos um novo desfecho ou uma história nova aí após eles abrirem aquele envelope onde tem um diagnóstico de câncer dentro dele. E aí, uma carta do JAMA, agora publicada recentemente, onde a doutora Lauren, de Stanford, responde para o Dr. Baker, de Michigan, sobre a
postura dos pacientes oncológicos, onde ela pede para que a gente não olhe para os sobreviventes de câncer somente de forma prescritiva. A gente tem que começar a entender e interferir no mindset dos nossos pacientes. Temos que parar de trabalhar somente em cima do modelo holístico e pensar fora dos limites do modelo biomédico. Na verdade, a gente tem que pensar no modelo holístico, e pensar fora desse limite de modelo biomédico. Ela diz que a quimioterapia pode ser cardiotóxica, mas certas mentalidades podem ser igualmente tóxicas para a experiência vivida de um paciente. Da mesma forma que a gente vê na dor crônica, no transtorno de estresse pós-traumático, esse estágio de hipervigilância ansiosa e dessa vivência de monitoramento excessivo está associado ao aumento da gravidade, dos sintomas físicos e pior qualidade de vida do nosso doente. Uma abordagem de cuidado de sobrevivência abrangente precisa e deve se esforçar para apoiar os indivíduos com as informações e vigilância que precisam, ao mesmo tempo em que aproveitam as mentalidades adaptativas sobre a capacidade do corpo de cura e regeneração após o tratamento. As mentalidades são importantes tanto quanto durante o tratamento como após o tratamento e moldam esses cuidados de sobrevivência. Mantendo uma mentalidade negativa de que o corpo é incapaz, pode levar ao paciente a desistir do tratamento ou, na verdade, desistir dele mesmo, reduzindo seu envolvimento na atividade física adaptativa, negligenciando a sua vigilância de rotina e negligenciando as visitas de acompanhamento, aumentando, então, o risco dos efeitos tardios não gerenciados. Durante o tratamento do câncer, mentalidade sobre o significado da doença, de que forma aquele indivíduo está absorvendo aquele diagnóstico, como uma catástrofe, como um desafio administrável ou uma oportunidade de tornar a vida passível a mudanças positivas, fará toda a diferença. A gente tem que ajudar, na verdade, os nossos pacientes a darem sentidos a estados complexos de saúde, motivando comportamentos de saúde e de mindset. Não adianta a gente discutir aqui números, estatísticas, grandiosos trabalhos, se a gente não olhar os indivíduos que estão à nossa frente, pensarmos de forma individual e ajudarmos nessa grande mudança na frente dessa bifurcação que eles são colocados. E aí eu termino a minha aula com esse sorriso da Ju, supervivente, que nos ensina a cada dia que só morrem as coisas, as criaturas não morrem. Muito obrigada, deixo aqui os meus contatos e mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito obrigada, Patrícia, pela aula e por estar aqui hoje conosco. E para encerrar, trouxemos uma palestra extra com o Dr. Felipe Ades sobre nutrição e mídia, como lidar com as fake news e dietas milagrosas divulgadas nas redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Felipe Ades, eu sou médico oncologista. Parabéns aí pelo Congresso Todos Juntos contra o Câncer, é uma iniciativa muito interessante e muito importante para a nossa sociedade. Eu agradeço também a Bianca e todo o pessoal aí do Comitê da Nutrição, que já me convidou pela terceira vez para participar do Congresso, então fico muito feliz de poder contribuir aqui com essa sessão. Então, nesse ano, o que me foi pedido para falar foi um pouquinho sobre fake news em nutrição e como que a gente vai se livrar delas ou identificar essas fake news. Então, tem alguns slides, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada aqui no que a gente vai conversar. Bom, então vamos começar sobre a nutrição e mídia, como lidar com fake news e dietas milagrosas divulgadas nas mídias sociais. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é o que são as fake news, tá? Depois por que alguém espalha fake news, a gente vai falar de desconhecimento e tanto de ganhos pessoais também que eventualmente acontecem, né? Como suspeitar de que se trata de fake news, tá? Então, quem está comunicando é endossado por sociedades profissionais ou não. Se alguém está vendendo aquela coisa que está falando, tá? Onde que está aquela notícia. E no final, a dica mais importante de todas, que eu não vou contar agora, eu vou deixar para o final aqui, tá? Então, o que é fake news? Fake news significa notícia falsa, né? O termo traduzido do inglês é notícia falsa. Mas, na realidade,
muitas vezes é só uma mentira, tá? Então as pessoas contam mentiras em rede social. Hoje a rede social deu voz para muita gente, para todo mundo praticamente, todo mundo pode estar lá, e nem todo mundo está comprometido em falar a verdade, tá? Então a gente vai ter que lidar com isso. Então por que as pessoas espalham notícias falsas? Então o primeiro motivo pelo qual elas espalham notícias falsas são motivos que não são do mal como um todo, mas que são ruins da mesma maneira, que é o desconhecimento, que é o que eu gosto muito de mostrar como efeito Dunning-Kruger, né? Que é a pessoa que não tem conhecimento sobre o que ela está falando, ela divulga aquilo com até boa intenção, mas não está correto, tá? Então, o efeito Dunning-Kruger é o seguinte, ó, aqui nessa linha de baixo é o quanto que você sabe daquele tópico que você está discutindo, e aqui é quanto que você tem confiança que você sabe. Então, quando as pessoas sabem pouco a respeito de um tópico, tudo é muito simples, tá? Então, se eu sei quase nada a respeito de nutrição, eu já me sinto à vontade para dar minha opinião a respeito daquilo. Quando a pessoa começa a estudar nutrição, começa a estudar oncologia, começa a estudar, ela percebe que não é tão simples assim. E aí esse nível de confiança cai bastante, tá? E aí só volta a subir novamente o nível de confiança quando ela estuda de verdade e ela adquire verdadeiramente aquele conhecimento, tá? Então a gente vê muitas das vezes essas discussões de Facebook, YouTube, Twitter, tudo acontece aqui, ó, com a pessoa que tem a mínima informação. A informação muitas das vezes é tão pouca que ela não consegue nem perceber que está errada, porque para perceber que está errada, ela tem que ter um nível de informação que ela poderia estar falando corretamente, né? Então, é um fenômeno bem atual, esse efeito Dunning-Kruger. Pessoas com pouco conhecimento que acham que sabem mais que os especialistas, né? E a gente vê isso em todas as áreas, tá? É medicina, é nutrição, é política, é escalando a equipe de futebol, enfim, todos os momentos. O cara que sofre desse efeito, ele sofre em vários aspectos, tá? A segunda, que é uma motivação não tão legal, né? É por ganhos pessoais, tá? Eventualmente a pessoa pode ter um ganho financeiro para espalhar uma notícia falsa, tá? Ou ela pode ter uma coisa que é um pouco mais difícil de identificar, que ela quer um palco, quer um holofote, quer ser vista, são duas coisas que atraem muitas pessoas, né? Dinheiro e fama, né? Então pode ser um pouco da mistura das duas coisas. Pessoas que vendem falsas curas, pessoas que vendem falsas ideias, vendem curso, coaches das coisas mais variadas, que não estou falando que coach é uma profissão ruim, mas existem coaches e coaches, né? Qualquer um pode se botar ali como uma pessoa de sucesso, né? Então a imagem que a pessoa cria ali pode não ser a imagem verdadeira, tá? Então esse é um outro motivo. E a gente vê isso muito permeando a coisa da política, né? Tentando mudar o processo eleitoral, e a gente vê isso no Twitter com muita frequência, né? Então o Twitter, eu diria que a pasta política é basicamente fake news e as pessoas tentando desmascarar fake news, né? Nessa pandemia a gente viu também bastante fake news, e todas com pouco conhecimento científico e muito intuito político, falando a favor ou contra o governo, independente das coisas estarem corretas ou estarem erradas, tá? Então, tem de tudo. E na saúde? Na saúde é pleno de fake news. Então aqui dá uma pesquisa no Google escrito planta que cura o câncer, tá? E aí você tem uma miríade de plantas que curam câncer. Todas falsas, nenhuma delas cura o câncer, mas estão todas ali. E se você olha ali o site, você provavelmente em boa parte delas você vai conseguir clicar e comprar essa planta, ou você vai clicar e ver as propriedades mágicas que ela faz através de um chá, enfim. Então, existem muitas informações ruins, em particular na área de saúde, tá? E na nutrição? Nutrição é terrível em termos de fake news. Eu tirei alguns prints aqui de coisas que eu vi na internet, né? Então, olha o nível da coisa que é a nutrição, né? Tem um emagreça, deixa de ser gordo. Olha que coisa fantástica, né? Dieta em 17 dias, que você perde 5 a 10 quilos. Quer dizer, para perder 17 quilos em 5 a 10 dias, provavelmente vai ter que cortar uma perna fora, né? Absolutamente maluco, né? E esse outro que elimina, vou deixar vocês lerem, tá? Então você que pesa 60 quilos, na realidade seu peso é 40, né? Os outros 20 você pode eliminar através dessa técnica aqui. Veja que coisa maluca, tá? Esse vídeo existe. Inclusive, quem quiser ver, dá uma olhada lá. É uma coisa louca. É usando Sene, que é um negócio extremamente tóxico, horroroso. E tem vários, tá? Alguns outros exemplos que eu peguei aqui, ó. Alimentos remosos. O que é remoso, né? Que o câncer gosta de comidas remosas, né? Açúcar é o principal alimento do câncer. Veja a fonte que fantástica, YouTube, né? E aqui, ó, existem 3 alimentos que alimentam o câncer. E aí tem uma fotinho de um açúcar, tem uma fotinho de um óleo, tem a fotinho de um coco, né? Olha a fonte fantástica, Facebook, tá? Tem outro aqui que faz um infográfico, imagens, né? Num site totalmente que ninguém conhece, nunca viu. E o outro ensina a fazer dieta cetogênica, brocolinhos ali matando um câncer. Você vê como é simples curar câncer através de dieta
na internet, né? É super simples, tudo que você quiser vai ter ali, né? E aí muitas vezes as pessoas endossam esses comportamentos malucos parafraseando lá o Hipócrates, tá? Seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio, né? E parafraseando, isso é uma frase falada só 200 anos antes de Cristo, que permanece aparentemente atual até hoje, né? Otto Warburg, né, em 1931, falou assim: nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino, né? Ganhou o prêmio Nobel em 1931. Não existia antibiótico e o DNA a gente não sabia que existia também, ganhou o prêmio Nobel em 53, 20 anos depois, né? E aí, livros, dieta contra o câncer, né? O que você precisa para fazer um livro? Ter um Word e você datilografar. Qual o compromisso que aquilo tem com a ciência? O compromisso que você quiser ter. Se você não quiser ter nenhum, o compromisso é nenhum, tá? Então, eles vendem falsas autoridades, né? É a medicina ou a informação técnica sobre qualquer coisa, em medicina ou nutrição, baseada em quem diz, não é baseada em ciência. E o que a gente tem que buscar para escapar dessas coisas? Tem que buscar isso. Você está falando de um artigo científico? Está falando de um dado produzido de maneira correta? Está falando de um compêndio médico, um compêndio de nutrição? É um dado que foi produzido de uma maneira correta com o intuito de verificar uma questão que pode ser refutada sim ou não, como é na ciência, né? Quando você faz um estudo científico, você está botando uma pergunta que pode ser respondida sim, isso que eu estou achando é verdadeiro, ou não, isso que eu estou achando não é verdadeiro, tá? É dessa maneira, então a gente tem que buscar esse tipo de informação, a informação que foi produzida de maneira correta e científica, tá? A produção de a ciência é um método de entender as coisas, tá? Então temos que buscar esse tipo de informação correta. E aonde a gente vai dar dicas que essas informações são corretas? Algumas coisas que são relativamente simples da gente saber, que é buscar fontes extremamente confiáveis, tá? Então, aqui eu botei algumas fontes que eu julgo confiáveis para você buscar informações sobre nutrição. Tem diversas associações, você tem a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, você tem o Conselho Federal de Nutricionista e você tem os congressos, que são lugares de renome, obviamente congressos de renome, que juntam especialistas que trabalham com medicina baseada em evidência, com ciência, com nutrição baseada em evidência também, tá? Então aqui eu boto aqui, obviamente, o Congresso Todos Juntos contra o Câncer, porque participo desse congresso há muito tempo e sei que as informações aqui passadas são informações bastante precisas e com compromisso com a verdade científica, e através desse tipo de informações, desses tipos de fontes, você vai conseguir diferenciar o que é bom e o que é ruim. Na dúvida, não compartilhe nenhum tipo de informação e não faça aquilo que está sendo falado sem confirmar, tá? Mas eventualmente você segue nutricionistas que são pessoas comprometidas com as coisas que elas falam e não estão falando em nome de sociedades, ou médicos que são comprometidos com o que eles falam e não estão falando em nome de sociedade. Eu concordo, né? Eu mesmo faço mídia social e eu não falo em nome de nenhuma sociedade nem nenhuma instituição, falo em meu nome próprio. Mas achou aquela coisa interessante de uma pessoa que não fala em nome de sociedade? Veja se aquilo também não é endossado por alguma outra sociedade, tá? O cara falou assim, olha, açúcar causa câncer. Vai dar uma olhada se alguma associação de nutrição fala isso, ou se esse dado não existe. Ou se ele fala o contrário, porque muitas vezes você vai achar nas associações que não causa câncer e essa informação não é correta, tá? Então, quando você não está vendo fontes oficiais, verifique se as fontes oficiais ratificam ou se elas negam aquilo que foi dito antes. E a coisa mais importante de toda, a dica final, que eu acho que tem que ficar para todo mundo dica definitiva, nutrição é com o seu ou com a sua nutricionista. Não faça nada que a internet te mandou fazer, tá? Pega aquela informação, leva para conversar com o seu nutricionista ou com a sua nutricionista e veja se é verdadeiro e se aquilo se aplica no teu caso, tá? Internet, Google não substitui um profissional qualificado, tá? Tem profissionais qualificados ali para te dar informação? Tem. Mas só o seu vai poder te dizer se aquela informação é verdadeira, sim ou não, e se é aplicável no teu caso específico, tá? Então a dica final é essa. Não façam nada da cabeça, sempre consultem a tua equipe médica, a tua equipe de nutrição, tá? E com isso eu vou encerrando aqui. Muito obrigado a atenção de vocês. Esse é meu @ que você vai me achar no Facebook, no YouTube e no Twitter. E se vocês clicarem aí no QR Code, também vão ter todos os meus links para todas as minhas mídias. E o meu contato pessoal. Se alguém quiser algum slide, alguma informação, algum artigo, fique à vontade aí para entrar em contato comigo, tá bom? Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite e espero estar com vocês de novo ano que vem. Um abraço. Muito obrigada, Dr. Felipe Ades.
Agradeço mais uma vez a todos os palestrantes por trazerem de uma forma brilhante todos os temas e convido vocês para irem na nossa sala de discussão para a abertura das perguntas. Muito obrigada e até lá. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria novamente de agradecer esse time que esteve presente com a gente essa noite. Agradecer todo o público, toda essa interação no chat. Foi uma coisa muito importante para todos nós do comitê. É com muita honra que agora a gente começa as discussões por trás dessa mesa incrível. E para começar essa discussão, eu gostaria de convidar a Marina e a Rafaela, que são do Comitê de Nutrição. Vou passar a palavra para as duas e vamos iniciar o nosso debate. Obrigada. Ô, gente, me desculpe, todo mundo me ouvindo agora? Ótimo. Olá, novamente, então. Bianca já agradeceu a participação de todas, mas agradeço mais uma vez. Foram aulas que foram bem de encontro com o tema que a gente propôs, né, nesse primeiro painel, que era falar sobre o papel da nutrição, desde a prevenção até o acompanhamento dos sobreviventes. E o que concluiu de todas essas aulas, né, e que é óbvio para nós, é que a nutrição é essencial em todos esses momentos, que cada vez mais nós estamos ocupando esse espaço de importância, que é algo que nos deixa muito feliz. Então, nós recebemos aqui algumas perguntas. Vou fazer esse direcionamento para todas as palestrantes. A primeira pergunta, né, para a Ana Laura. Como fica o papel da nutrigenética para os pacientes oncológicos no SUS? É caro? Queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Ainda não é algo muito acessível, e o SUS, claro, ele não cobre justamente porque estamos falando de mutações. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim? Agora sim. Então, eu estava dizendo que como o SUS não cobre, porque a gente não está falando de mutações, né? A gente está falando, assim, de tendências. Então, essas tendências, elas não vão definir o que o indivíduo vai realmente cursar. Então, existe uma baixa, como eu citei ali na minha palestra, uma baixa penetrância. Então, é um investimento que não caberia ao SUS, né? Eu acredito que não nesse momento, em nenhum outro momento, por questão de prioridades mesmo. Mas é um conhecimento que, na nossa prática, muitos pacientes já chegam com esse conhecimento, porque eles não precisam mais de uma solicitação de um profissional para fazer esse tipo de exame. Então, eles conseguem fazer, se eles têm condições de realizar esse exame, eles conseguem fazer e eles já chegam com essa informação. Então, uma vez que eles trazem essa informação, a gente tem que buscar o quanto aquilo realmente pode influenciar na saúde deles e tentar traduzir essa informação e somar aí a todo aquele planejamento e a tudo aquilo que a gente avalia e que a gente consegue ver, né, no nosso paciente. Acho que essa é a parte mais importante. A nutrigenética, isso que eu quis reforçar muito nas minhas colocações, ela é uma soma. Então, é nesse sentido. Quem sabe no futuro a tecnologia já seja algo tão simples e barato que possa ser acessível a todos. Tá saindo agora? Tudo bem. Bom, eu vou falar novamente, então. Eu gostaria de agradecer a todas pela palestra, que foram sensacionais. Eu, como nutricionista, fico muito grata em aprender com vocês.
E eu quero fazer uma pergunta para a Patrícia em relação aos survivors. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem grandes centros para eles. E aqui no Brasil, a gente tem lugares pouquíssimos e hospitais privados. Eu queria saber sobre você, a sua opinião na implantação, se é possível fazer no Brasil, quais os maiores desafios. Paty, está sem som. Tá dando para ouvir? Ainda não estão me ouvindo? Sim, agora sim. Conseguem me ouvir? Agora sim? Sim? Vai fazendo assim, ó. Eu já não estou ouvindo nada, só vou falar, tá? Aí quando terminar, vocês fazem assim, já tá bom, já todo mundo entendeu, e vamos, né? Então vamos. Eu acho até relativamente simples, tem que haver um interesse público de acolhimento para essas pessoas. A gente tem, e espero que cada vez mais a gente tenha um número maior de sobreviventes para que a gente possa acolher e receber essas pessoas para que a gente consiga aumentar a qualidade de vida, como eu disse, dentro desse tempo maior de vida que eles estão cada vez mais ganhando. Eu acho que o maior desafio realmente é o interesse e também a formação e capacitação das pessoas para que elas realmente saibam, entendam e saibam exercer empatia e compaixão. Porque hoje a gente muito lê, muito se fala, muito se discute, mas na prática, infelizmente, não são todas as pessoas que efetivamente são empáticas e têm compaixão. Eu já milito nessa área há muito tempo, óbvio, como nutricionista oncológica, e infelizmente, na prática, a gente vê que tem muita gente que acha bonito, né, sair na foto e militando por pessoas com câncer. É bonito isso para o ego de alguns. Então, enquanto a gente tiver egos que estão levantando essa bandeira, a gente não vai conseguir efetivamente ajudar seres humanos. Quando a gente juntar pessoas certas, que estão prontas e que têm um real interesse, o genuíno interesse de ajudar o próximo e cuidar de um ser humano, a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma. Eu acredito num país como o Brasil, que tem muitos humanos querendo ajudar outros humanos. E aí que essas pessoas se encontrem, porque tem muitas outras esperando por isso. Obrigada, Patrícia. Então, vou direcionar para vocês mais uma pergunta dos participantes. Então, uma delas foi: pacientes bariátricos entram automaticamente no grupo de menor risco pela perda de peso? Vou colocar agora o fone de novo para eu conseguir responder, porque acho que é assim que vocês me ouvem, né? Me ouvem agora? Sim, estamos te ouvindo. Agora eu ouço todo mundo. Eu acho que essa pergunta seria uma pergunta melhor para a professora Grazi, não é não? Concordam comigo? Eu acredito que sim, Grazi, porque a gente tem uma questão, né, da inflamação corporal, mas aí é com a mestre doctor total. Eu acho que, primeiro, existem vários tipos de cirurgia bariátrica, né? E nem todas elas estão... elas podem ser... Depende do tipo da cirurgia bariátrica que você faz, você tem diferentes efeitos metabólicos no corpo. Então, a gente tem, por um lado, a cirurgia bariátrica está associada com perda de peso. Então, se a gente pensar unicamente na perda de peso, você pode ter um efeito protetor da cirurgia bariátrica. Mas, alguns tipos de cirurgia bariátrica, como, por exemplo, a
a do tipo derivação gástrica em Y de Roux, ela promove alguns efeitos metabólicos no corpo que merecem um acompanhamento um pouco mais detalhado do paciente, que muitas vezes pode sim proteger contra o desenvolvimento do câncer, mas em outros momentos não. Se esse paciente que fez a cirurgia bariátrica não mudar o estilo de vida, ele vai ser exposto aos mesmos carcinógenos que ele era exposto antes da cirurgia bariátrica. E esse paciente continua com os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Normalmente, os pacientes que não mudam o estilo de vida experimentam um reganho de peso 5 anos depois da cirurgia. Então, eles retornam ao grupo de risco. Então, é basicamente isso. Algumas cirurgias bariátricas que excluem alguns órgãos do trânsito intestinal, como, por exemplo, o estômago excluso, também merecem um acompanhamento maior, porque esse estômago excluso ele pode ficar suscetível à exposição por outros carcinógenos, tá? Que não os da dieta, mas são carcinógenos diferentes, como, por exemplo, resultantes de processos inflamatórios. Então, a cirurgia bariátrica, qual é o principal fator que determina uma boa qualidade de vida depois da cirurgia? Mudança do estilo de vida. Se não tiver mudança do estilo de vida, você não sai do grupo de risco e pode continuar favorecendo o desenvolvimento de cânceres. Olha, uma segunda aula para nós. Temos uma pergunta para você também, viu, Grazi? Como monitorar a perda de peso durante o tratamento oncológico? Existe uma porcentagem de perda de peso segura? Olha, a perda de peso no paciente oncológico, vamos lá. Se a gente considerar que a sobrepeso e a obesidade podem piorar a resposta ao tratamento antitumoral, então sim, existe uma perda de peso que é adequada durante o tratamento. Qual é essa perda de peso? Não de massa muscular ativa, né? Então, a gente teria que colocar em prática um outro conceito, na verdade, de perda de peso. Qual seria essa perda de peso? Seria de tecido adiposo, considerando que o tecido adiposo é um tecido altamente inflamatório? Então, a gente teria que criar maneiras de monitorar essa perda de peso para que essa perda de peso seja, teoricamente, mais saudável, que é perda de gordura corporal e manutenção ao máximo possível da massa muscular, né? Por que da massa muscular? Porque quanto maior for a sua massa muscular, a sua superfície corporal ativa, é ela que vai ser priorizada na sua conduta nutricional, né? Como é que a gente pode monitorar uma perda de peso mais adequada? Só com a balança fica difícil, né? Sem contar que durante o tratamento, muitas vezes os pacientes têm edema, né? E isso confunde muito o peso. Então, a melhor maneira, é claro que ela não está disponível em todos os hospitais, né? Ela estaria disponível muito mais em clínicas particulares, mas uma das alternativas seria usar equipamentos que sejam mais sensíveis para monitorar a composição corporal das pacientes. Então, quantidade de massa muscular, quantidade de tecido adiposo, água, né? Então, a bioimpedância, hoje em dia, a gente sabe que é capaz de monitorar, mas, infelizmente, ainda tem um pouco processo, né? Mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Hoje em dia, até algumas avaliações antropométricas podem ser usadas para facilitar essa medição, né? Mas talvez outros equipamentos, como a bioimpedância, podem ser equipamentos de alternativa quando a gente compara com alguns outros equipamentos, como densitometria óssea, pleximografia de deslocamento aéreo, que são equipamentos muito caros, mas o melhor seria avaliar a composição corporal dessa paciente. Perfeito. Como está meu áudio agora? Está tudo ok? Tá. Sim. Então, vamos aí mais uma
pergunta, agora para a Patrícia. Então, o trabalho que mostra a mudança de hábito alimentar na população de baixa renda menciona as intervenções nutricionais adotadas? Não, ele não menciona, ele só fala que foi orientação nutricional com orientação de atividade física, e esses indivíduos foram supervisionados. O outro grupo, que foi o grupo controle, somente recebeu orientação e não foram mais supervisionados. Obrigada. E aí, então, um questionamento meu, né? Então, o TJCC e a ABRAD, o Estado, tem uma característica mais política também. Meu áudio está ok? Gente, está retornando muito aqui para mim. Não, seu áudio está duplicando, não está? Está duplicando, É. Bom, então vou prosseguir. Então, o TJCC, né, retornando, o TJCC e a ABRARE, ele tem uma característica mais política também. Então, a gente se preocupa muito em trazer discussões nesse sentido. A Bianca mostrou aí no início da aula, né, nossa participação junto da declaração, e também temos um grupo discutindo o uso dos agrotóxicos. A gente tem várias discussões importantes nesse sentido durante os workshops que a gente criou, né, então sobre a dispensação de fórmulas também aí para os pacientes oncológicos. E aí eu queria trazer a pergunta mais nesse sentido, né, recentemente a gente teve alguns ataques aí ao nosso guia alimentar para a população brasileira. Então, teve uma nota do Ministério da Agricultura trazendo alguns aspectos contra o que diz o guia. E para nós, enquanto nutricionistas, a gente sabe o quanto é importante, o quanto a gente utiliza esses conceitos na nossa prática, o quanto a gente utiliza para fazer nossa orientação, e que vai de acordo com o que todas vocês falaram, aulas de vocês, né? Então, eu ia direcionar a pergunta mais para a Jéssica, mas se sintam à vontade todas para responder, né? E aí, o que eu queria saber se vocês acham que há falta de políticas públicas com relação ao incentivo de uma alimentação saudável, de hábitos saudáveis, para levar à prevenção das doenças, dentre elas ao câncer. O que vocês acham desse contexto que a gente tem em termos de políticas públicas? Alguém quer começar? Não, acho que é você mesmo. Eu acho que é você mesmo, Jé. Vai, Jéssica, que depois a gente vai. Você que falou da batata chips, é contigo mesmo. Fui eu, né? A culpa é minha. Eu acredito que a gente é bem cercado em questões de bases para políticas públicas, como o nosso próprio guia. Nosso próprio guia, ele tem uma base extremamente boa. Ele instiga as pessoas, ele leva as pessoas a cultivarem hábitos melhores dentro de circunstâncias simples, porque afinal a gente fala de uma nação, a gente fala de um país em que a sua maioria é simples, onde o acesso à informação, onde o acesso ao saneamento básico, ele ainda é precário. Então é extremamente importante, quando pensamos em políticas públicas, tornar o acesso à alimentação saudável de uma forma simples, oferecer essa informação de uma forma simples e tornar a alimentação simples, porque se a gente for pensar em questão de padrões alimentares, se a gente olhar um pouco para trás, não muito para trás, né? Talvez a minha avó, a minha bisavó, as nossas avós, elas tiveram uma cultura alimentar simples, é uma cultura alimentar que vem de uma base que cultivava os seus próprios alimentos e que muitas vezes eles trocavam alimentos entre si em uma comunidade, e ali existia uma base que era extremamente natural. A gente não falava em produto industrializado, a gente não falava em comercialização de produtos com foco em crianças, como a gente tem hoje, como a gente tem diversos produtos que são extremamente ricos em gorduras, extremamente ricos em açúcares, visando o público infantil, chamando a atenção desse público infantil, e a gente não tinha essa demanda, talvez seja uma demanda dinâmica de mundo moderno, de você precisar comprar coisas prontas por não ter tempo de fazê-las.
Então, a gente tem que voltar um pouquinho, talvez olhar um pouquinho para o início da história alimentar, que não é um início muito longe, e resgatar esse sentido da alimentação. É cozinhar em casa, é comprar o alimento e fazer o alimento, é descascar e não desembalar e trazer essa essência que a gente via, e que as nossas avós, talvez a minha bisavó, tinha como ambiente familiar. Bom, eu acho, Marina, que esse ataque ao guia alimentar mostra para a gente que ele funcionou, não o ataque, o guia. Quando hoje a gente discute e as pessoas sabem, como Jéssica falou, as pessoas simples sabem o que é um ultraprocessado, é porque elas aprenderam no nosso trabalho do guia alimentar. A indústria hoje ataca porque deu certo. Cabe a nós agora a gente continuar unido para que isso não passe, para que esse conhecimento não passe e que as pessoas estão indo contra a indústria com já a redução do consumo de açúcar, redução de ingestão de bebidas açucaradas, porque a gente teve o guia. E isso é política. Se ele está sendo atacado é porque ele está aparecendo. E aí eu acredito sim que a gente vai passar. Eu agradeço muito por esse fomento de vocês, por exemplo, quanto para a gente discutir os agrotóxicos. Eu apresentei na minha cidade, uma das coisas que eu quero fazer pelos pacientes da minha cidade, é que os pacientes da minha cidade tenham acesso a orgânicos, e a gente já tem uma rede, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que eu quero trabalhar, e é por eles. Eu não ganho nada com isso, meu coração que vai ganhar. Né? E a gente tem como fazer isso, e a gente tem como discutir e mostrar o quanto as pessoas merecem, nós merecemos, e que a gente tem que estar alerta e mostrando para a população o quanto se usa hoje de agrotóxicos, o quanto é comum hoje a venda e a comercialização de ultraprocessados, quem são eles, né? E a indústria vai continuar fazendo a parte dela. A indústria do tabaco está até hoje aí fazendo a parte dela. E cabe a nós a gente continuar nesse movimento, porque como formiguinhas, eu sou formada há 20 anos, o que eu vejo hoje na nutrição, eu não via antes, né? Então, o que eu vejo hoje de movimento da nutrição, eu conto que eu estou sentada assistindo belíssimamente o que está acontecendo na nutrição, porque isso não acontecia antes. Vão bater na gente, mas a gente vai continuar firme. Marina, eu também gostaria de complementar um pouquinho a fala da Patrícia e da Jéssica, porque eu falei de um tema que é um tema muito distante, às vezes parece um pouco, né, uma coisa de ficção científica falar de nutrigenética, porque não é acessível a todo mundo. No meu tema, eu falei que ela anda junto com a nutrigenômica, e a nutrigenômica, basicamente, ela é exatamente o que a Patrícia e a Jéssica colocaram sobre padrão alimentar. Então, a maior parte dos estudos que a gente tem de nutrição, eles são muito claros em demonstrar que a nossa capacidade de modular a expressão dos genes é totalmente dependente daquilo que a gente faz todo santo dia. E a gente só consegue realmente definir estratégias que são de fato efetivas quando a gente consegue tornar clara essa informação para as pessoas do que é que elas precisam evitar, do que é que elas precisam incluir. E o guia foi magnífico em trazer essa informação para as pessoas. E, na verdade, o que a gente tem que buscar, cada vez mais, estratégias de tornar isso sempre muito acessível para as pessoas, porque aí a gente vai conseguir sempre deixar o nosso padrão alimentar brasileiro, que era um padrão seguido anos atrás, se perpetuar até hoje, para que a gente, de fato, consiga colher os louros, né, de uma melhor expressão gênica e, consequentemente, de evitar o câncer, né? Então, realmente, só para fechar aí esse raciocínio todo da importância disso e como isso tem a ver com aquilo que a gente acha que é ficção científica. Bi, não estamos te ouvindo. Foi? Agora foi. Foi. Quero muito agradecer essa noite maravilhosa, a Paty, a Ana, a Jéssica, a Grazi, as meninas do comitê.
muito enriquecedor. Em nome de todos nós, quero agradecer a presença de vocês nesse ano, em que a gente está fazendo pela primeira vez o workshop de uma maneira virtual. Para encerrar, gostaria de convidar todos vocês para estarmos juntos amanhã, onde a gente vai ter uma mesa muito legal sobre inidáveis e sustentáveis no paciente oncológico, às 9 horas, com um time para fazer dessa noite. Boa noite a todos e encerramos o nosso primeiro dia de workshop de nutrição e câncer. Sobre